Muito bem, senhoras e senhores, vamos comentar um pouco sobre o ferro e ele presente no organismo, como que ele vai atuar nisso, né? Lembrando que algumas funções básicas ali do ferro, basiquíssimas mesmo, que é sobre o transporte de oxigênio pelo sangue, um processo de óxido-redução, formação e desenvolvimento das hemácias, células, sistema nervoso central, sistema imune, síntese de DNA e por aí. E também vale ressaltar que o ferro ele é absorvido praticamente por quase todos os níveis do tubo digestivo, mas tem ali a sua eficiência aumentada no duodeno e vai diminuindo progressivamente ao largo do intestino. E também que a sua absorção é determinada pela quantidade e o tipo de ferro presente nos alimentos e o seu estado de depósito corporal. E também a necessidade de atividade eletropoética e alguns fatores luminais e intraluminais. Ok? Importantíssimo. Agora vamos entender alguns fatores que vão favorecer a absorção de ferro ou inibir. Basicamente, para o ferro ser bem absorvido, ele tem que ter um baixo peso molecular e vai preservar a sua precipitação. Algumas coisas que podem ajudar nisso, como o ácido ascórbico, que está presente na goiaba, na laranja e no limão. Consumo de alguns alimentos de origem animal. Ou seja, se a pessoa tem escassa ou praticamente zero quantidade de alimentos de origem animal e tem muita fitatos, que chamamos, como arroz, trigos e pães, essas coisas, presentes na sua dieta diária, ela vai ter uma difícil absorção de ferro. Ou seja, a dieta vegetariana, que às vezes é muito composto de trigo e de outros derivados, atrapalha um pouco nessa digestão do ferro. Não é assim tão forte, mas uma dieta que a longo prazo vai atrapalhar sim, ok? O ácido cítrico e alguns outros ácidos orgânicos também podem ajudar ali na absorção de ferro. Agora, o que pode atrapalhar essa absorção de ferro são basicamente, como eu já tinha comentado, os fitatos, que está presente no arroz, no trigo, ali no pão, naquele macarrão, os polifenoles, como no chá e no café, e os oxalatos, que está ali na beterraba, por exemplo. Ou seja, se você tem uma dieta com muitos cereais, raízes, tubérculos e ínfimas quantidades de carne, provavelmente você vai ter uma baixa disponibilidade de ferro. Agora, uma dieta com essas mesmas coisas, com uma quantidade intermédia de carne, uma intermédia quantidade de ferro, que já dá para sobreviver muito bem. E se você tem uma quantidade bem generosa de carne, tanto aves, pescados em geral, e uma alimentação com muitos ácidos orgânicos, melhor ainda para você. Basicamente, o transporte desde a absorção até o armazenamento na medula óssea do ferro, ela é feita pela ferritina. A superfície dos eritrocitos jovens está coberta de receptores para transferina, que aumenta o número quando tem um déficit de ferro. Uma parte desses receptores se separam e pode medir no soro como receptor solúvel da transferina, ou seja, quando o indivíduo tem um balanço negativo, o primeiro indicador que altera é a ferritina, porque o organismo começa a gastar a sua reserva. Quando o ferro sérico diminui, as hemácias diminuem sua produção, diminuindo a quantidade com que o objetivo de afetar as hemácias. Por isso, primeiramente, a anemia é normocítica e normocrômica, no caso da ferropriva, tá bom? Mas quando o ferro cai muito, já não pode preservar a qualidade das hemácias, porque está faltando. Então ela fica microcítica e também hipocrômica.